Na última mensagem, aprendemos que a nossa luta não é contra sangue nem carne. A nossa luta é contra as potestades, contra um inimigo invisível, né? Não é contra o nosso semelhante, não é contra o ser humano, não são contra as pessoas que estão ao nosso redor. Muito embora, temos que confessar, né? Nós cremos que o nosso inimigo está morando ao nosso lado, dorme conosco, mora na mesma casa, e a gente age como se o nosso próximo seja o nosso inimigo, mas não é a nossa luta, o nosso combate, a nossa guerra é contra espíritos malignos nos lugares celestiais, como vimos na outra mensagem. Por quê? Porque uma vez que nós fomos transportados, né? Nós saímos das trevas para a luz, saímos do reino de Satanás para o reino de Jesus, e nós estamos nesse mundo, e ao mesmo tempo não pertencemos a este mundo, porque nós pertencemos a como colocou lá Efésios, né? Nós estamos nos lugares celestiais, e lugares celestiais não tem nada a ver com na estratosfera. Lugares celestiais é aquela esfera onde Cristo está, e Ele nos colocou nessa esfera. Então nós estamos nos lugares celestiais, embora estamos ainda também neste mundo. E é nessa esfera que acontece a luta. É nessa esfera que acontece a guerra. Mas as expressões são manifestas no nosso mundo material. Aí que está, a gente confunde, leva-nos a uma confusão de olharmos para o nosso semelhante, olharmos para o que está acontecendo à volta, e entender que os nossos inimigos são aqueles a quem vemos. Nós descobrimos pela palavra de Deus que o diabo é o nosso inimigo. Não tem como nós usarmos outros termos para colocar que o nosso inimigo não é tanto o diabo. Embora a palavra de Deus deixa bem claro que nós temos 3 inimigos, e define bem, né? O diabo, a carne e o mundo. Mas o nosso inimigo, que vai trabalhar com a nossa carne, com o mundo que nós estamos, o diabo vai usar tudo isso. Ele vai estar por trás de tudo isso. Aprendemos também que o foco principal do diabo é trazer dúvidas, até mesmo excluir, conseguir deletar, tirar da nossa mente verdades da palavra de Deus. Nós aprendemos aqui que a Bíblia é a nossa regra de prática, de fé e prática. Deus nos revelou para que nós possamos nos comportar de acordo com o que Deus quer, como nós nos comportemos. E o diabo quer tirar essas verdades para que o nosso comportamento seja totalmente diferente do que a Bíblia ensina. Então, aquilo que nós temos na nossa mente, no nosso coração, o diabo vai atacar ali. Porque se nós não tivermos essa verdade na nossa mente, no nosso coração, nós não vamos experimentar a liberdade. Conheçam a verdade, e a verdade vai libertar você. Ou seja, nós não temos como realizar a vontade de Deus. Não temos como fazer o que Deus quer, porque essa é a verdadeira liberdade. Então, quais são os resultados práticos do agir de uma pessoa que se afasta de Deus e da sua palavra? Quando alguém deixa de abraçar a palavra de Deus, deixa de orar, deixa de ler, deixa de participar dos cultos, enfim, se afasta do Senhor. Quais são os resultados, as consequências práticas para essa pessoa? Em primeiro lugar, essa pessoa deixa de cumprir o propósito principal do homem. Ela deixa de adorar a Deus. Nós cantamos agora há pouco, para te adorar foi que eu nasci. Entendo que esse nascer é o nascer de novo. Para te adorar é que eu nasci de novo. Mas aquele que se afasta deixa de obedecer a Deus. Deixa de viver para a glória de Deus.
E qual é a melhor arma que nós temos na nossa luta? Nós aprendemos na outra mensagem, que é o próprio Senhor Jesus. É Ele que está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele é a verdade. E na medida que nós conhecemos Jesus, mais nós desfrutaremos a liberdade. Nós trabalhamos no foco do texto. Tenho apresentado para os irmãos que o texto que nós estamos estudando está aí numa forma de quiasmo, em que esta disposição literária aponta para um centro, fazendo ali esse qui, né, que é uma letra grega, e aí forma, então, apontando para o centro. O foco foi o versículo 12, que aponta para a nossa luta, a nossa guerra. E hoje nós vamos dedicar essa parte azul. Aí não vamos estar totalmente nela, não detalhadamente, mas queremos sair daqui compreendendo o significado de ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, resistir ao inimigo no tempo do mal. Então vamos ler o texto, Efésios 6, de 10 a 13. Os irmãos têm aí a sua Bíblia, eu vou ler na NVT. Diz assim: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Oremos. Pai, nós somos totalmente carentes, dependentes do Senhor. E aqui estamos diante da Tua Palavra. Queremos aprender e humildemente acatar a Tua Palavra, colocar em nosso coração e a partir daí colocando nas nossas mãos, nossos pés, nas nossas palavras, no nosso pensamento, enfim, todo o nosso ser inundado com a Tua Palavra, possa governar a nossa vontade, governar aquilo que de fato queremos fazer, que é realizar a Tua vontade. Ó Deus, ajuda-nos, cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Essas ordens, elas são apenas para os crentes. Por quê? Uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados não tem como obedecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como uma pessoa morta demonstrar confiança em Deus, porque ela não tem a fé. A Bíblia chama essa pessoa de incrédula. Essa pessoa incrédula não recebe as astutas ciladas do diabo. O diabo não precisa de estratégias sutis para atingir essas pessoas. Ele não vai encontrar dificuldade alguma em manter num estado de pecado uma pessoa que não tem interesse na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Basta sugerir. Sem astúcia, sem grandes estratégias inteligentes, ele vai seduzir o incrédulo. Os mensageiros de Satanás, eles vão dar conta disso. Não precisa ser o próprio Satanás. Aliás, nem mesmo os mensageiros precisam agir, porque eles não são necessários. A própria luxúria, a própria cobiça humana, própria da natureza caída, já realiza essa tarefa que os mensageiros de Satanás fariam. Então os incrédulos, eles estão presos ao pecado, eles servem ao pecado. Mas o crente, ele é atacado. Por quê? Nós vimos porque ele foi transportado das trevas para a luz. Jesus, ele é o Senhor dessa nova criatura. A mente do crente agora pertence a Deus, o coração pertence a Deus, o amor dele é devotado a Deus, a sua vontade é fazer a vontade de Deus. Essa e talvez outras mais características do cristão
dessa nova criatura, aquele que nasceu de novo. Como diz Paulo aos Coríntios, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E esse novo nascimento que dá o início a uma nova vida. Então o crente agora, uma nova pessoa em Cristo, recebeu a Jesus totalmente feliz. O que ele precisa fazer? Desfrutar essa vida, permanecer em Cristo. Ele é uma nova criatura em Cristo, ele precisa permanecer no Senhor Jesus. Mas o diabo e os principados e potestades estão em ação, e com engano e astúcia eles vão agir. Por isso temos que conhecer essa atividade, temos que conhecer como é a estratégia do diabo, como que ele vai agir, como que será o ataque sutil. E gravem bem essa palavra, é sutil, porque é uma atividade real. Nós vimos isso em toda a Escritura, você vai perceber isso aí. Hoje vamos ver mais alguns textos. Então, em nosso contexto, o ataque não é apenas real. Na esfera onde nós estamos, não é apenas real. Ele é um ataque forte, mas é sutil. O diabo não vai aparecer aqui com tridente, com chifre, enfim, aparecendo, eu vou atacar você. Você nem vai perceber que foi ele, porque é muito sutil. Por isso que o apóstolo ele insiste aqui aos crentes: vistam toda a armadura de Deus. É forte porque ele usa de astúcia, ele usa de estratégia. O seu método é inteligente. O diabo ele é muito inteligente. Ele observa o seu dia a dia. Desde quando você está dormindo e acorda, e como você acorda, o que você faz primeiro quando você acorda, o que você faz a cada momento da sua vida, ele está ali observando. Ele vai observar os seus hábitos, ele vai observar os seus gostos, ele estuda de tal forma que o conhece muito bem. Ele vai perceber que quando a sua própria carne leva você a pecar contra Deus, a tomar decisões que se afastam de Deus. Ele observa você quando você fala, eu vou ler a Bíblia, e pega a Bíblia, não vou ler agora. Ele observa exatamente, ele vai vendo cada coisa da sua vida. Agora, imagine um ser extremamente inteligente. Quando se fala inteligência, por exemplo, está acontecendo esses ataques lá em Fortaleza, a inteligência da polícia, do exército, seja de quem for que vai combatê-los, está agindo para conhecer o inimigo, o que eles estão pensando e descobrir até antes deles fazerem alguma coisa, e vai lá e segurar e impedir que eles realizem algum crime. Agora imagine um ser inteligente, que tem também um serviço de inteligência muito forte, mas ele conhece você muito bem. E esse ser, ele quer fazer mal a você. Conhece você, você não o vê, ele quer lhe fazer mal. Qual é a sua situação? Em que estado você está agora? Terrível. Praticamente vendido, ou melhor, você está entregue de bandeja para esse inimigo totalmente inteligente. Irmãos, é impossível viver da maneira como Efésios nos ensina a viver, e você aprende isso especialmente nos capítulos finais. É impossível você viver desta forma sem ter conflito com Satanás. É impossível. O Espírito Santo habita em nós, e o seu ministério é nos fazer semelhantes a Cristo, cada dia, cada vez mais próximos de Deus, do Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo. E o diabo quer nos separar de Deus. Ora, como que o diabo vai separar o crente de Deus? Porque ele quer alcançar a sua meta. Esse é o objetivo dele. Como é que ele vai separar você de Deus? Como é que ele vai dificultar, impedir que você viva a vida digna do seu chamado? Uma vida digna de alguém que está na luz, que saiu das trevas, que agora tem Cristo como Senhor. O diabo ele tem poder, e ele exerce esse poder sobre a natureza, ele exerce esse poder sobre os animais, sobre os humanos.
especialmente na mente do humano, especialmente em sua mente. Você pode estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, mas a sua mente pode estar sendo mexida para que você saia daqui. E o diabo tem esse poder. A mente é um dos mais elevados dons que Deus nos deu. Imagine, a mente, não estou falando cérebro. O cérebro já é complicado entender, né? O próprio cérebro. Agora, a mente, não é o cérebro, é um dos dons mais elevados que Deus concedeu a mim, a você, ao ser humano. Por isso ele concentra os seus ataques na mente humana. Mas parece que há uma mente controladora desse mundo. Alguns acreditam nos Illuminati, outros acreditam na maçonaria, ou uma nova ordem mundial aí. Mas Paulo, ele escreve aqui no capítulo 2 de Efésios, ele diz: nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Aqui embaixo é o mesmo versículo, uma outra versão, a versão atualizada, usando o termo segundo o curso deste mundo. Então, antes de Cristo, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o pensamento deste mundo, como os demais. Ou seja, o mundo seguia um curso, uma direção, e como todo mundo, nós também obedecíamos. Esse modo de pensar do mundo, que cada vez mais nós estamos aí testemunhando, estamos assistindo essas mudanças terríveis. Quem que dita essas mudanças? Quem que comanda? É a nova ordem mundial? A Bíblia responde: há um comandante dos poderes do mundo invisível. Está escrito ali. O diabo domina a mente do mundo. Agora, entendendo isso, com isso na nossa mente, vamos voltar a observar o texto do nosso estudo. Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus, para que fiquem firmes contra as astutas ou as ciladas, as estratégias do diabo. A palavra no original é a palavra metodeias, né, que vem da nossa palavra métodos. O método do diabo contém astúcia. E aqui o significado ele é carregado de característica negativa. Ou seja, no sentido de alguém que tenta se aproveitar do outro indivíduo para atingir um objetivo próprio. O diabo tem o objetivo dele e ele vai se aproveitar de você para atingir o objetivo dele. Paulo sabia dessa forma de ataque. Sabia que as estratégias do diabo, da forma como ele age, é uma estratégia inteligente. Ele, escrevendo aos Coríntios, ele diz: tenho um profundo zelo por vocês que vem do próprio Deus, zelo de que o amor de vocês seja somente por Cristo, tal como uma virgem reserva o seu amor para um homem apenas, aquele que será o seu marido. Mas estou amedrontado, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao Senhor, tal como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Ele está falando com crentes, mas ele está dizendo que eu temo que vocês possam ser enganados pelo diabo, da mesma forma como Eva foi enganada. O objetivo de Satanás, irmãos, é afastar você de Deus, é levar outras pessoas a fazer o mesmo, é levar cada pessoa a se afastar, todos. Ele mesmo tem o propósito de se afastar de Deus, e ele mesmo também usa da sua inteligência para afastar as pessoas de Deus. Mantém aqueles que já estão afastados, não é tão difícil para ele, mas ele quer afastar você de Deus, aqui, nessa esfera onde nós estamos ainda neste mundo. E ele tem encontrado muito sucesso. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que ele tem encontrado muito sucesso de me afastar de Deus. A guerra que o crente combate é o seu afastamento de Deus. É a corrupção da devoção pura e completa de Cristo.
Os incrédulos, irmãos, eles estão cegos, porque estão com os seus entendimentos cegados pelo diabo. Isso significa que pessoas que estão seguindo o curso deste mundo não crê em Deus e se orgulha dessa falsa liberdade. Porque um dos objetivos do diabo é levar o homem a se achar livre estando preso. Está disseminando essa mentira aí e tem encontrado muitos adeptos. Milhões de pessoas se mostram felizes por não serem cristãs. Porque as suas mentes, a sua grande capacidade de compreender, concede a eles a convicção de que Deus e religião é para mentes fracas. Eles estão convictos disso. Por exemplo, quando nós observamos na palavra de Deus os fariseus, quando eles estavam diante de Jesus, nós vamos ver ali uma discordância, uma hostilidade para com o Senhor. Mas não era apenas discordância, nós vamos ver aversão, nós vamos ver malícia, nós vamos ver ódio deles para com o Senhor Jesus. Certamente nós poderemos observar essas reações também nas pessoas com as quais nós temos contato e que ouvem as verdades de Jesus. Talvez você já experimentou isso, de citar uma verdade bíblica e você percebe aquelas pessoas ficando amargas, ou pessoas demonstrando ódio, uma animosidade, um desejo de prejudicar as outras pessoas, prejudicar você mesmo, prejudicar os outros cristãos. Quer elas percebam ou não, é resultado da operação do diabo nelas. Quer elas creiam no diabo ou não. Mas e os crentes? As ciladas contra os crentes. Precisamos conhecer essas ciladas, as estratégias do diabo. Em primeiro lugar, o diabo ele insinua dúvidas. Ele faz isso de modo plausível, possível, razoável, ou como a palavra plausível sugere, faz de modo a merecer aplausos. Ele faz com maestria. Ele vai insinuar a você a que você tenha dúvidas e você vai cair como um patinho. Uma pessoa, ela está contente, calma, tranquila, mas subitamente um pensamento invade e uma ideia implica em dúvida. Aconteceu com Pedro. Quando ele quis repreender Jesus, que estava falando da sua morte iminente, Pedro disse: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca lhe acontecerá. Jesus diz para ele: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Pedro, você está questionando a minha missão. O diabo fez Pedro tropeçar nesse ponto. O diabo insinua toda espécie de dúvida, toda espécie de dificuldade que possa impedir os homens, os crentes, a continuar confiando em Deus. O ato de duvidar é pecado. Por quê? Porque é incredulidade. A incredulidade, ela coloca em questão a fidelidade de Deus. É verdade que o Senhor me ama. Você está lá trabalhando essas verdades. É verdade. O Senhor me ama. Mas quem pode dizer se Ele não vai me rejeitar em seguida? Porque afinal, você é miserável pecador. E aí você peca, se afasta de Deus, e aí vem o pensamento: Deus já não te ama mais. É verdade que ontem Deus me socorreu, mas eu me ponho ainda nessa dúvida. Quem pode me dizer se amanhã Ele não vai me abandonar? Quem pode dizer se Ele sempre se lembrará da sua aliança e não esquecerá da sua compaixão, da sua misericórdia por mim? A palavra de Deus diz: o meu justo, Deus falando, viverá pela fé. O que Deus está realizando na sua vida, irmãos, é um privilégio. A obra de Deus diariamente na sua vida, desde que você nasceu de novo, eu até diria, até antes de você nascer, que Deus levou, conduziu você a Cristo, mas a obra que Ele tem realizado
é um privilégio que deveria encher você de alegria. Porém, certamente, esta mesma obra vai conflitar com prazeres, expectativas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Vai conflitar. E quando esse conflito ocorrer, você pode duvidar. O diabo sabe que pode. Por isso ele insinua dúvidas. E você pode cair totalmente, como um patinho. Cair totalmente enganado. Uma outra astúcia do diabo é fazer com que o crente seja dominado pelo medo. Mais uma vez Pedro caiu. Apesar de dizer enfaticamente, pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Pouco tempo depois, o mesmo Pedro, ousado, impulsivo, autoconfiante, nega Jesus 3 vezes. Porque o temor foi estimulado pelo diabo. Ele temeu pela vida dele. Obedeça ao Senhor. Viva uma vida de desejar obedecer ao Senhor. Você está fazendo isso? Não vi ninguém nem balançar a cabeça, mas eu imagino que sim. Eu imagino que você deseja obedecer ao Senhor. Viva obediente ao Senhor. E o diabo vai mostrar para você certas possibilidades e consequências para lhe convencer de que serão más consequências da sua obediência. Quando o crente ele é convencido de pregar o Evangelho, onde quer que ele se encontre, você aprendendo, faz um curso de evangelismo, ou estuda a palavra de Deus, e fala, é muita alegria, eu preciso compartilhar esse Evangelho, e você é convencido e vai pregar o Evangelho, e agora eu vou pregar, lá na fábrica agora não vai ter um que não vai sair daqui sem ouvir o Evangelho. O diabo trabalha na sua mente. E o pensamento como, o que vai acontecer quando você começar a falar do Evangelho? Pode ser que você tenha dificuldade lá. Pode causar divisão, na sua família, no trabalho, na escola. E ele passa a assustar o crente. Segundo as Escrituras, é obra do diabo. Quando o crente está diante da verdade, ele introduz, o diabo vai introduzir um espírito de temor, que se não houver resistência, se você não resistir a isso, o crente ou você vai negar a verdade. Paulo diz a Timóteo, olha só esse texto, pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso nunca tenha medo de falar do nosso Senhor aos outros, nem de que eles saibam que eu sou seu amigo. Muito embora eu esteja aqui na prisão por causa de Cristo, você deve estar pronto a sofrer comigo de acordo com o poder de Deus, pois Ele lhe dará forças no sofrimento. Paulo ele encoraja Timóteo a obedecer e não se envergonhar de falar a outros sobre Jesus. Eu dei esse exemplo de falar, mas o temor que o diabo insinua, ou ele quer colocar temor na sua vida, são em várias áreas. Não apenas quando você vai pregar o Evangelho. Outra estratégia sutil é lhe assediar com maus pensamentos. Quando você está com maus pensamentos, pensamentos pecaminosos, ele quer que você acredite que você não é cristão. É a primeira luta, a primeira coisa para você duvidar da sua salvação. Até mesmo quando você lê a Bíblia. Aí você está lendo a Bíblia, mas os seus pensamentos maus vêm até mesmo durante a leitura bíblica. Pensamentos blasfemos até. Agora, mais fácil se tornará para o diabo se você estiver lendo outras literaturas com conteúdo blasfemo, com conteúdo pecaminoso, ou ficar ouvindo programas, podcasts, etc., com esse conteúdo blasfemo. Então pense, se um pensamento lhe vem a você, e você não estava lendo acerca daquele pensamento, você nem estava pensando naquela direção, nem gostaria de pensar, você não está querendo pensar nisso. De onde vem esses pensamentos?
Qual que é a sua origem? A Bíblia diz, é o diabo lançando em você os seus dardos inflamados. Como é que você vai saber se os pensamentos são os seus ou do diabo? Você não sabe nem os seus pensamentos. Como é que você define se é seu ou é do diabo? Porque o pensamento está aqui, não é verdade? Está lá. E agora? É meu ou do diabo? Se você detesta, ou não gostaria que esses pensamentos ocorressem na sua mente, eles não são seus. Lógico, se você detesta, não é uma coisa que detesta, certo? Embora a nossa carne, nosso coração enganoso, pertence à nossa carne, é uma luta, os desejos carnais, mas da nova criatura, mente de Cristo, se você não deseja isso, se você está lendo a Bíblia, se você está lá no seu dia a dia, não está pensando nisso, mas de repente vem esses pensamentos, irmãos, são dardos sutis, que o diabo pode até sugerir a você que não é ele, e você acreditar, e falar que é você, porque você não é crente, você não é cristão, que você só está fingindo que vai à igreja, para fingir que é um salvo no Senhor. E ele vai te afastar do Senhor cada vez mais. Esses pensamentos, esses maus pensamentos, más imaginações, com certeza, têm um dedo diabólico. Uma outra coisa, uma outra possibilidade, de cilada do diabo, ou método diabólico, é a depressão e o desânimo. Ele vai induzir. O diabo vai procurar instigar isso tanto nos crentes quanto nos incrédulos. Como é que ele deprime a mente humana? Uma pessoa, ela se mantém olhando para si mesma. Todo deprimido, ele só olha para si mesmo. Ou ele chega nessa situação de dizer, estou com depressão, quando ele olha só para si. E olhando para o passado, para alguma coisa que ele não deveria ter feito. Puxa, aconteceu isso, ou algo que não deveria ter acontecido com ele. E o diabo mantém essa pessoa olhando para trás, até que essa pessoa fique completamente deprimida. Em relação aos crentes, ele coloca dúvida no perdão de Deus, coloca dúvida na filiação. Será que eu sou filho de Deus mesmo? E uma indignidade começa a assolar a sua mente, devastar a sua mente, e o crente se sente indigno, impuro, e se acha um fracasso. Saiba que, se você ficar abatido, infeliz, mesmo sendo filho de Deus, você vai causar satisfação ao diabo. Você consegue perceber que esse tipo de ataque é um aspecto das astutas ciladas do diabo? Irmãos, jamais esqueçam, aqui tentando colocar um pouco de remédio contra essa tristeza profunda, contra essa depressão. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Jesus pagou por todos. Você pecou? Confesse, arrependa-se, desfrute o perdão, desfrute a purificação da justiça ou da injustiça. Não fique olhando para trás, não fique olhando para si mesmo. A depressão na vida do crente é sucumbir à influência do diabo. A depressão é um desânimo, um sentimento de fracasso, um senso de total desamparo. Agora, percebe o quanto isso é mentiroso, à luz da palavra? Na vida do crente, um crente fracassado, um crente totalmente desamparado, sem ânimo, sem vida. A Bíblia diz, o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A tristeza profunda que pode levar o crente a crer que tudo isso é real na sua vida, todas essas coisas contrárias ao que a palavra de Deus ensina na vida do crente, é resultado das atividades do diabo. Porque a Bíblia deixa bem claro, em Cristo nós somos mais do que vencedores.
E o diabo vai fazer você se sentir um fracassado. O deprimido, né, ou a pessoa que está deprimida, ela vai se sentir um fracasso total. Totalmente contrário ao que a Bíblia afirma sobre um crente. Uma outra cilada do diabo, e é o oposto da depressão, ao invés de levar o crente a uma tristeza profunda, uma autopiedade intensa, o diabo instiga tudo isso aqui e instiga o orgulho. O orgulho, ele se expressa quando seres humanos pecadores, ou seja, cada um de nós, deseja o prestígio, deseja a posição de Deus e se recusa a reconhecer a dependência do Senhor. Então o orgulho é levar você a disputar com Deus, a estar lutando com Deus por uma posição, você tomar o lugar de Deus na sua vida, pelo menos. Satanás se levantou contra Davi. Tem um episódio de Davi que está bem claro. O texto diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi tomou essa decisão, mas a Bíblia deixa bem claro que Satanás trabalhou na sua mente. O orgulho foi o pecado de Satanás, e para mim é o pecado raiz. Ainda estou estudando para ver se eu encontro algum pecado abaixo do orgulho, que provoque o orgulho, mas parece que o orgulho é básico, como está aí na tela, né? O orgulho leva o pecador a se colocar na posição de Deus, de ser como Deus. Por exemplo, num caso de sucesso ministerial, sucesso familiar, sucesso profissional, financeiro, um sucesso na saúde, em algum projeto que você idealizou e chegou ao sucesso, fica fácil o diabo incitar o orgulho. Porque apontar para o sucesso pode levar o crente a inchar de tanto orgulho. Pensa isso, já aconteceu na sua vida. Conseguir me formar, é fácil você se inchar de orgulho. Quando um neófito, recém-convertido, ele é colocado na posição elevada dentro do ministério, Paulo adverte, dizendo, ele vai cair na condenação do diabo. Não coloque um recém-convertido, um neófito, numa posição no ministério. Não deve ser recém-convertido, Paulo diz, porque ele vai se tornar orgulhoso e o diabo vai fazer ele cair. O orgulho, então, ele se manifesta de muitas maneiras. Basicamente, olhando lá para a nossa queda, a queda do homem provocou pelo menos três coisas que afetaram o homem de forma integral. Primeiro, o homem recebeu, por causa da queda, essa autonomia. Ele queria isso, ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, um autônomo, o que define e age segundo as suas próprias leis. E a autonomia tornou o homem rebelde. O orgulho, ele expressa o egoísmo por se manter rebelde. Qualquer rebelde, se você tem filhos, sabe que o seu filho é rebelde. E quando você vê a rebeldia do filho, saiba que o orgulho está ali. Ele vai defender a sua vontade própria. Eu tenho o direito de fazer o que quero e quando quiser. Essa é a verdade que está ali na sua mente de forma clara. Por exemplo, um orgulhoso, ele nega receber ajuda, porque o seu coração o engana, levando ele a crer que ele possui o conhecimento, ou que ele pode obter o conhecimento, se não tem, sem ajuda de terceiros. Ele tem dificuldade de ouvir, tem dificuldade de receber advertências, de ouvir e também acatar crítica. Se alguém é escolhido para uma posição ou função que ele queria, o diabo então aproveita essa brecha e manipula sua mente, manipula o orgulhoso para que ele tenha ciúme, inveja, ressentimento. Afinal de contas, na ótica dele, ele foi vítima de depreciação. Então, com muita facilidade, ele vai se ferir, ele vai se sentir ferido. Uma outra área, a autossuficiência. A queda produziu insensatez. O pecador, ele crê convictamente que ele não precisa de nada, já tem tudo em si mesmo.
Ele é autossuficiente. Por isso, palestras, cursos motivacionais, autoajuda, coaching, é muito bem recebido por aí. Se você quer ganhar dinheiro, seja um desses aí. Porque vai ter muita gente. Todos se sentem autossuficientes e querem aprender cada vez mais a viver sem depender de Deus. A autossuficiência, ela é expressada pelo orgulho de não depender de ninguém. Por isso, a insubmissão, ela é frequentemente uma reação do orgulhoso. Ele vai criticar os outros cristãos. O orgulhoso, ele olha para as pessoas e fala: você não está crescendo na graça de Deus. Os outros têm necessidade de crescer, mas ele não. Ele não olha para a sua própria condição miserável, um pecador dependente da graça de Deus. E o auto-enfoque, a queda deixou o homem incapacitado de glorificar a Deus. Isso significa que ele é incapaz de obedecer a Deus segundo o padrão de Deus. Uma obediência imediata, inteira e interna. Não é capaz de obedecer dessa forma. Faltou um i, faltou tudo. E essa incapacitação em obedecer a Deus que o pecado produziu se mostra mais facilmente no orgulhoso. Porque ele teria que se humilhar para obedecer. Ele possui a expectativa de receber o respeito das pessoas. O orgulhoso tem essa expectativa. E esse autoenfoque se expressa pelo orgulho quando ele comporta-se para receber esse foco, receber esse respeito das pessoas. Quando um orgulhoso ele percebe o erro nos outros, ele usa palavras ásperas, palavras duras, palavras que se mostram violentas até quando ele faz uma crítica. Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: é comum o orgulhoso dizer que a opinião, conduta ou atitude de outra pessoa é do diabo ou do inferno. É muito comum um orgulhoso se referir à conduta das outras pessoas que isso está vindo do diabo ou pertence ao inferno. Então, se alguém o ofende, a sua reação, se ela for com amargura, a tendência de desprezar o ofensor, certamente não tem nada a ver com a atitude de um humilde, que aprende com o Senhor, manso e humilde, que age como Jesus, que diante de ofensas ele se calou e entregou tudo ao Pai. Essa desobediência, essa insubordinação, essa indisciplina são expressões que vêm por trás de alguém orgulhoso, ou vêm por trás de uma pessoa que tem o orgulho e esse egoísmo muito forte no seu coração, na sua mente. Então, uma vez que a mensagem do Evangelho, conhecimento de Jesus, da sua graça, provoca mudança na sua mente e pode transformar o seu caráter, certamente o diabo vai estimular a que a sua vontade própria seja respeitada. Em primeiro lugar, por você mesmo. Você deve respeitar a sua, você deve se autorrespeitar. E o egoísmo, o orgulho se expressa então pela rebeldia, indisciplina e insubordinação. O Espírito Santo leva você a agir no caminho inverso do egoísmo e do orgulho. O crente cheio do Espírito não vai cair nas ciladas do maligno e ele vai expressar submissão ao invés de vontade própria. Vai expressar bondade com as pessoas em vez de ambição egoísta. E vai expressar fé, dependência em vez de autossuficiência. Irmãos, quero encerrar aqui dizendo simplesmente algo que é verdade, no entanto você nem sabia que era verdade. Grande parte de todas as suas infelicidades, grande parte, que você experimentou na sua vida cristã, foi resultado da obra do diabo e dos poderes de trevas em quase todas as ocasiões na sua vida, e você nem sabia disso. Sabe aquele sentimento de tristeza? Aquele sentimento que, puxa, as pessoas não lembraram do meu aniversário, esqueceram de dar feliz ano novo para mim, né? Aquele encontro com os amigos, mas não me convidaram.
Aí vem aquele sentimento de tristeza. E aquele caso, talvez, que você achava que foi justo. Afinal de contas, você se sentiu triste, agora você tem que se vingar, ou tem que ficar ali no seu cantinho contra os demais, porque os demais estão lá tudo pulando de alegria, mas não te convidaram. E você acha justo essa tristeza, que você foi rejeitado, não foi bem recebido. Na verdade, era ou é o seu orgulho feio e abominável, que o diabo aproveitou para fazer ficar mais evidente. O diabo, ele toca, tem pessoal que toca aí as músicas, sabe tocar a nota certa, para fazer um acorde bonito. E o diabo sabe onde tocar, quanto tempo segurar e quando soltar, para orquestrar atitudes na sua vida que se afastem do nosso Senhor, do caráter de Cristo. Se de fato nós percebemos que a ação do diabo ela é muito real, muito forte e que está muito mais perto de nós do que nós imaginamos, nós vamos buscar com disposição verdadeira sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vestindo toda a armadura de Deus. E nós vamos continuar o nosso próximo estudo. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos porque temos sim uma guerra diante de nós, ao redor de nós, mas temos toda a arma, toda a capacitação, toda a proteção do Senhor para continuarmos firmes contigo, perto do Senhor, amando o Senhor, vivendo para a glória do Senhor, obedecendo ao Senhor. Muito obrigado a Deus, porque nós podemos nos sentir cada vez mais vitoriosos quando nos submetemos ao Senhor, quando nos colocamos debaixo do Senhor e humildemente reconhecemos que não somos nada sem o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a perceber essas astutas ciladas do diabo, que essas dúvidas, o medo, todo esse sentimento de autossuficiência, todo esse sentimento orgulhoso, esse egoísmo, esteja sendo percebido por cada um de nós, no nosso dia a dia, quando pensamentos estiverem entrando na nossa mente, e nós percebemos que não são os nossos pensamentos, que o Senhor nos ajude a refutá-los o quanto antes e buscarmos o Senhor. Se pecarmos, ajuda-nos, ó Deus, a confessar os nossos pecados e experimentar o perdão do Senhor e a purificação dessa injustiça. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos teus servos aqui. Que este ano sejamos mais uma vez testemunhas dessa ação graciosa do Senhor na vida de cada um dos teus servos. Que possamos percorrer durante este ano essa vida cristã de forma dinâmica, entendendo que não estamos num entretenimento, mas nessa guerra, mas numa guerra onde nossa felicidade, a nossa alegria é fazer a tua vontade. Em nome de Jesus.